Fala, torcida tricolor, beleza? Hoje dia de notícias, Roger saiu, Marcão efetivado, Armadura News, mas a Armadura Opina tá entrando no ar. Vem comigo, torcida. Fala, torcida tricolor. Depois de muita indefinição nessa sexta-feira, na manhã desse sábado, o Fluminense soltou uma nota falando que ontem à noite tinha decidido pela saída do treinador Roger Machado. Roger Machado, ex-treinador do Fluminense agora, estava demitido depois de 4 derrotas seguidas no Brasileiro, atuações ruins na Libertadores e na Copa do Brasil e resultados apavorantes, né? Como, por exemplo, a goleada de 4-2 no Inter, pro Inter, né? Um time sem vontade, um time que não ia para frente, erros técnicos graves de passe, e Roger Machado foi mandado embora. Roger Machado, ao todo, teve 42 jogos pelo Fluminense, com 19 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 54,7%. O que pesou muito contra Roger Machado foi 4 derrotas seguidas no Brasileiro, eliminação na Libertadores e as más atuações que o Fluminense vinha tendo. Na mesma nota, a diretoria do Fluminense informava que ainda nesse sábado divulgaria o nome do novo comandante tricolor. E foi o que aconteceu. Às 3h15 da tarde, o Fluminense anunciava a efetivação de Marcão. Isso mesmo, Marcão pela terceira vez assume efetivamente o Fluminense, assim como em 2019, assim como em 2020 e assim agora nesse ano. Marcão veio para sua terceira passagem em efetivo, contando com mais outras 3 oportunidades como tapa-buraco, né? E aí o que acontece agora? Marcão já treinou a equipe hoje, vai reestrear na segunda-feira contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Os números e as campanhas que Marcão fez no Fluminense em 2019 e 2020 são muito boas. Foi isso, inclusive, que levou a diretoria, que chegou a procurar nomes como Dorival Júnior e Eduardo Barroca, a efetivar Marcão. Marcão tem um total de 38 jogos pelo Fluminense. Desses 38, 7 são como interino, tá? 16 vitórias, 13 empates, 9 derrotas apenas, mais ou menos 53% de aproveitamento no geral. Ano passado ele pegou o Fluminense, treinou o Fluminense já depois de uma boa início de turno, que veio de final de turno, estava mais ou menos no turno no segundo, com o Odair Hellmann. Marcão assume logo após o jogo do Atlético Paranaense, dá uma caída, depois o Fluminense sobe de produção, consegue se estabilizar e se classifica diretamente para a Libertadores. Em 2019, Marcão assumiu o time logo após a saída de Oswaldo de Oliveira, dá uma caidinha também, estabiliza, tira o time da zona de rebaixamento, salvando do rebaixamento, classificando para Sul-Americano. Marcão é agraciado pela torcida. Nas pesquisas ele era sempre o segundo, né? Nas 2 pesquisas que eu vi ele era o segundo mais querido, mas numa enquete que está rolando lá no GE, ele tem mais de 80% de aprovação. Tá beleza, galera? Agora vamos para a Armadura Opina, que eu vou falar um pouquinho mais de Roger e um pouquinho mais de Marcão. Então, torcida tricolor, Roger não vinha fazendo um trabalho bom no Fluminense. O time caiu muito de produção. Lá no início do trabalho dele, ainda na final do Carioca, quando o Fluminense estava capengando, a solução dele foi mudar peças e não esquema, né? Deixava claro ali já que ele não tinha muito que evoluir no Fluminense ainda. O Fluminense deu um salto de produção, vitória fora contra o River Plate, vitória contra o Flamengo, vitória contra o Sport, né? Vitória e classificação contra o Bragantino, mas o Fluminense, apesar de ainda ter feito os bons jogos, começou a cair novamente há mais ou menos um mês e meio atrás. E aí, qual foi a solução que ele tinha? Nenhuma, o Fluminense não evoluía, vinha jogando mal, conseguiu alguns resultados, como a vitória por 3-0, não pelo futebol apresentado contra o Criciúma, e sim mais
pela disparidade técnica das equipes. Conseguiu a vitória contra o Cerro Porteño jogando mal, com gol de pênalti do Fred. Então assim, o Roger já não mostrava muita evolução, né? Parecia que de fato ele não tinha mais o que evoluir no Fluminense, ele não tinha mais o que mostrar pra gente. Tentou nos últimos 2 jogos, mudando o esquema, mas faltava agredir. O Fluminense não estava agredindo seus adversários, o Fluminense não estava sendo efetivo nas finalizações, os cruzamentos dos laterais estão muito ruins. A gente sabe que isso não passa apenas pelo Roger, mas é responsabilidade dele também colocar esse tipo de treinamento. E o Fluminense precisa acertar mais o último passe. Não dava mais, de fato. Se Mário Bittencourt e Paulo Angione decidem manter Roger, comprariam uma briga com a torcida, coisa que eu duvido muito que Mário Bittencourt faria nesse momento ou em qualquer outro. O Mário Bittencourt joga muito para a torcida. Então eu acreditei que isso aconteceria em caso de eliminação. Opinião minha, poderia ter sido feito antes, principalmente depois de uma derrota de 4-2 para o Internacional, jogando com o time titular e tomando 2 gols entre 47 e 50 minutos do segundo tempo. Era inadmissível o que estava acontecendo. Mudou. Quem chega? Marcão. Bola de segurança? Sim. É o homem de segurança, barato. Então desperta algumas curiosidades. Ah, então não quis ir atrás. Ah, então será que alguém rejeitou? Não tem notícias ainda se rejeitou ou não. As únicas notícias que tem é que o Fluminense chegou a estudar os nomes de Dorivaldo Júnior e Eduardo Barroca. Marcão, hoje, era a primeira melhor opção. A segunda seria buscar um treinador estrangeiro. De todos que estão desempregados, alguns eu até gostaria, não vou citar nomes aqui agora, mas alguns eu até gostaria de ver, mas precisam se aprimorar mais. Mas hoje a melhor opção do Brasil seria sim Marcão. A outra seria estrangeiro. Requeriria um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de pensamento, dinheiro a mais. E nesse tempo como é que ficaria? Marcão ficaria lá. Então já que Marcão ficaria lá, coloca Marcão como efetivo, acredita mais uma vez no mesmo treinador que fez bons trabalhos pelo Fluminense nos últimos 2 anos, e dá aos jogadores e à torcida aquilo que eles queriam. Alguém que vai abraçar eles, alguém que a torcida vai apoiar e alguém que vai entregar resultado sim. Marcão é um bom treinador, estudioso, joga para frente, gosta de ter posse de bola, mas gosta de atacar também. Marcão foi a escolha perfeita de Mário Bittencourt e Paulo Angione, jogando mais uma vez para a torcida. Assim como a demissão do Roger foi para jogar para a torcida, a efetivação de Marcão também foi para jogar para a torcida. Eu particularmente gostei bastante, pelo que tenho visto na enquete do GE. A torcida tricolor também gostou bastante. Boa sorte ao Marcão. Que Marcão recupere a autoestima da galera, a autoestima de todo o elenco tricolor. Recupere o bom futebol que o nosso elenco tem, tá? Melhore as contratações. A gente sabe que as contratações do Fluminense são boas, são jogadores que podem entregar alguma coisa. John Arias e Nonato chegaram, ainda nem estrearam, mas podem sim, tem futebol para entregar e somar o Fluminense, tirar o Fluminense da 15ª posição, colocar ele lá na briga para Libertadores. Quem sabe, numa boa estratégia, eliminando o Atlético Mineiro também da Copa do Brasil, no mais à frente nessa competição, que hoje é a galinha dos ovos de ouro do Fluminense. Marcão estreia na próxima segunda em São Januário contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão. Na outra quinta tem o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Apoia o Marcão. Chegou a hora da torcida abraçar o time no ano, colocar o time lá em cima e ir com tudo. Possível volta de público. Assim que tiver público, a torcida tem que entrar no estádio para apoiar e incentivar. Esquecer um pouquinho as vaias e colocar o Fluminense lá em cima, porque time e futebol para isso nós temos. Resta agora a efetivação. Parabéns a Mário Bittencourt e o Paulo Angione. Quando é para bater, é para bater. Quando é para elogiar, tem que elogiar. E eles acertaram dessa vez. Tá beleza, galera? São as duas notícias, a minha opinião sobre os dois casos. Deixa o seu like aqui no canal. Comenta, interaja comigo. Vamos trocar uma ideia sobre o nosso Flusão. Compartilhe o vídeo. Instagram, Facebook, WhatsApp, grupo de família, grupo do trabalho. Compartilha com geral aí, galera. Aqui, ó, meu Instagram,
Hoje foi dia de muitos stories de rios rolando solto, imagens toda hora levando informações para vocês. Eu agradeço a vocês pelas audiências que vocês têm me dado. Vamos crescer juntos. Um grande abraço a todos. Galera, vamos colocar o Flusão lá em cima. Vem comigo, torcida tricolor.